Quinta-feira da quarta semana do Advento, a última. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, hoje é quinta-feira, aquilo que eu disse na segunda, espero que já tenha acontecido, não é verdade? Você já se confessou. Eu sou chato. Sim, prefiro. Prefiro ser considerado insistente, chato e até inoportuno se trata da sua salvação. Eu não devo ser agradável de coisas que vão te levar para o inferno. Não, ao contrário. É melhor ser desagradável para coisas que vão te levar para o céu, onde esperamos todos chegar e estar e permanecer. Bem, nesta quinta quero concluir, para então amanhã prepararmos a missa de Natal, a missa do dia 24, que é a missa do Galo, depois do dia 25, que é propriamente o dia do Natal. Trata-se de um texto inicial, na verdade, uma apresentação e uma saudação de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele de antemão prometera por meio de seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho nascido da descendência de Davi, segundo a carne, constituído filho de Deus em poder, segundo o Espírito santificador, pela ressurreição de entre os mortos. Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, recebemos a graça de sermos apóstolos, a fim de, em honra de seu nome, levarmos a obediência da fé a todos os gentios, entre os quais estejais também vós, chamados a ser de Cristo Jesus, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados a ser santos. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo. Bem, aqui temos o credo. São Paulo saúda os romanos solenemente com o querigma cristão. Todo aqui. Claro que ele funda tudo no mistério da encarnação, que é o que nos interessa nesses dias derradeiros do Advento. Mas vamos parte por parte. Não vou comentar a titulação de Paulo, somente que ele se inclui na linhagem dos profetas de Israel. Porque o Evangelho de Deus, de antemão, Deus o prometera aos seus profetas. Eles é que anunciaram a promessa do Messias. E aqui, é muito claro, trata-se do Filho de Deus, nascido da descendência de Davi, segundo a carne. São Paulo aqui enumera o mistério próprio da encarnação. Este menino, filho de Davi, corresponde ao destinatário de uma promessa. Foi a Davi que Deus prometeu, segundo o texto de Samuel, mas também segundo os Salmos, com uma indicação clara: eu porei um teu descendente no teu trono. Claro, dadas as devidas circunstâncias. Um trono estável, desde que permaneçam obedientes a minhas considerações e ordens. Mas ele não diz somente que é um filho de Davi que vem ao mundo.
já que a sua obra é de salvação. Ele diz que é também constituído filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santificador e pela ressurreição de entre os mortos, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, o mistério cristão ocorre desses dois princípios. Primeiro, o princípio mesmo da encarnação. Vamos lá. A encarnação, para os judeus, era totalmente impossível, inaudita. Porque o que Deus fazia, ou fizera até então, era designar homens, segundo o seu coração, para realizarem as tarefas e obras da salvação. Mais nada. Agora se trata de algo muito maior. É a obra do Espírito Santificador, que constitui Jesus não só como descendente de Davi, e o é, mas como descendente de Deus. Por isso, filho de Deus. Não é genérica esta titulação. Ele é o filho de Deus, porque, e nós sabemos que Isaías não sabe, em detalhes, sabe por princípio, que este menino ouviu São José, lembre-se que o evangelho desse quarto domingo do Advento, São José ouve do anjo. O que nascer dela é obra de Deus. Ponto. Trata-se do Espírito Santificador. E é isso que rezamos no Credo. Nasceu da Virgem Maria, né? concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então está o elemento humano e divino em plena comunhão desde o pecado original, em que perdemos ou perderamos esta comunhão. Os pecadores não têm comunhão com Deus, mas a Virgem tem. Por isso o menino que nela nasce é dela, da sua carne, mas também é simultânea e inseparavelmente de la Calcedônia, sem confusão e distinção. É o Cristo. Mas São Paulo não cita só o passado, mais remoto, aquele da encarnação, mas cita o segundo mistério, pela ressurreição de entre os mortos. E, de novo, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que encarna Jesus no seio da Virgem, é aquele que o ressuscita da morte. Por isso, em Atos dos Apóstolos, numa linguagem ainda, chamemos de primitiva, São Pedro insiste, Deus o ressuscitou. Como algo externo ao próprio Cristo, à sua natureza humana e divina. Mas a Igreja, sobretudo no último Evangelho, não hesita em proclamar que trata-se, segundo o versículo 14 do prólogo do capítulo 1, se trata do Verbo que se torna definitivamente carne. Está todo o dogma cristão. E daqui nasce a vida da Igreja. Porque ele disse, já inicialmente, sou apóstolo. Como apóstolo, a sua missão é honrar o nome de Deus, levar à obediência da fé a todos os gentios, para que saibam que são amados de Deus. Mas o apostolado, veja, é muito importante isso, o apostolado não pode tornar-se redutivamente ação solidária. Isso não é ainda definitivamente apostolado. Diz São Paulo, primeiro apostolado,
e Lumen Gentium é muito claro nesse sentido, é a obrigação de comunicar a vontade e os atos divinos aos homens, para que cheguem à obediência da verdade. Isso é a verdadeira caridade. Depois, com os gestos e sinais, que são os gestos que fazemos, diríamos hoje, pastoralmente, esses gestos devem somente corroborar, sermos anunciadores da verdade.